A paz do Senhor, meus amados. É mais um dia que Deus nos deu a oportunidade de viver. Esse é o dia que o Senhor fez. Glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo por mais um dia. A palavra do dia hoje está brotando, fluindo no meu coração sobre a graça. A graça maravilhosa, a graça gloriosa, a graça bendita, a graça inaudita, a graça eterna, a graça maravilhosa. Efésios capítulo 2, versículo de número 8, a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, meu querido, a graça. Aonde que nasceu a graça? Aonde surgiu a graça? Quem é a fonte da graça? A palavra graça, o seu significado é favor imerecido de Deus aos homens. Ou seja, eu não merecia e você não merecia a graça de Deus. Mas a Bíblia e o dicionário diz que a graça é o dom perfeito de Deus. É a boa dádiva de Deus. É o favor que os homens não mereciam. Para você entender melhor, você e eu não merecíamos o amor de Deus. Não merecíamos o perdão de Deus. Não merecíamos a misericórdia de Deus. E não merecíamos o céu, o nome escrito no livro da vida. Mas Deus, na sua graça, no seu amor imenso, na sua misericórdia que não acaba, decidiu te amar. Deus decidiu me amar. E isso é um dos atributos de Deus, sua soberania. Pela soberania de Deus, Ele decidiu te amar. Você não valia nada e nem eu. Você não tinha nada que chamasse a atenção de Deus e nem eu. Você não fazia nada certo para chamar a atenção de Deus ou para ser favorecido por Deus. Mas Ele, na sua graça, decidiu te amar. Decidiu perdoar seus pecados. Decidiu escrever seu nome no livro da vida. Decidiu mudar a sua história. Decidiu te fazer um servo dele para a glória dele. Então, ele é a fonte de todas as coisas. A graça, esse é o tema da palavra. A graça. A sua fonte, a fonte dessa palavra, a fonte desse termo, a fonte dessa palavra tão abençoada, está em Cristo Jesus. Jesus é a fonte da graça. Jesus é a graça. Ele é a graça. Graça inaudita, graça bendita, graça gloriosa, graça sem fim, graça eterna, graça maravilhosa, graça extraordinária, graça do céu, graça do amor de Deus. A fonte, Jesus, é a fonte. Aleluia. Glorificado seja Deus. Alabaxeia, canturibaceia. A Bíblia fala em João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade
vieram por Jesus Cristo. Alabachuri, canta lamaia. Eu já sinto a glória de Deus, a unção de Deus, o gozo de Deus aqui nessa manhã. Sua fonte está em Cristo Jesus. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foram dadas por Jesus Cristo. Foram enxertadas em nós por Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Glorificado seja o Pai, o Filho, o Espírito Santo por essa graça maravilhosa e gloriosa que Ele nos concedeu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Timóteo escrevendo, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Naquele dia foi para Timóteo, hoje é para mim e para você. Tu, pois, meu filho, tu, pois, meu servo, diz o Senhor, tu, pois, meu pregador, minha missionária, minha pastora, meu pastor, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. A graça está em Cristo. A graça é Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te em Cristo Jesus. Fortalece-te em Cristo Jesus. Seja cheio em Cristo Jesus. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte das bênçãos. Ele é a fonte das vitórias. Bendito seja o nome do Senhor. Meu amado, a graça, Alaxebassuri Calabassaia, está em Jesus Cristo e mais ninguém. A fonte é Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ver algumas características da graça. Primeira, é poderosa e abundante. A graça é poderosa e abundante. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A graça é viva, é poderosa, é gloriosa, é abundante, é maravilhosa. A graça é que dá direito ao homem de ser salvo. Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu não merecia a salvação, nem você, mas Deus decidiu nos salvar, decidiu nos perdoar, decidiu nos regenerar, decidiu mudar o curso da nossa vida e da nossa história, e glorificado seja Ele por isso. Primeira característica da graça, ela é poderosa e abundante. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 diz assim: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Eu sinto a graça de Deus, irmãos. Aleluia. Bendito seja a graça. Glorificado seja a graça. Olha que poderosa essa palavra. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Receba a graça do Eterno e seja um instrumento de Deus nas mãos do Eterno. Ele diz, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. A graça nos capacita, a graça nos fortalece, a graça nos dá condições de fazer a obra de Deus, a graça nos dá condições de pregar a palavra, a graça nos dá condições de marchar,
A graça nos dá condições de viver uma vida santa, justa e piedosa, aos pés do Senhor. Bala cheia, que a graça de Deus, irmão, pregador, pastor, missionário, venha abundar sobre a sua alma, seu ministério e sua vida. Bacheca, suterrepa, xera, balacanta, labarras. Eu sinto a graça de Deus, ela é maravilhosa, ela é poderosa e abundante. Que o Espírito Santo possa fazer abundar essa graça na sua vida. Segunda característica da graça: corre ricamente. Aleluia! Ela corre ricamente. A graça corre ricamente, louvado seja Deus. Ela não cessa, ela não para. Jesus é uma fonte inesgotável, é um poço que nunca vai faltar água. A rocha continua soltando água até hoje. Eu não me contenho, eu me encho da glória de Deus. Aleluia. A palavra penetra em mim como uma bomba e eu sinto o gozo da palavra, eu sinto o poder da palavra. Que o Espírito Santo te faça sentir o mesmo que eu estou sentindo aqui agora. Então, segunda característica da graça: corre ricamente. Nunca vai cessar. Tudo vai acabar, mas a graça nunca vai acabar, porque Jesus nunca vai acabar. Os teus dias não acabarão, diz o escritor aos Hebreus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu me controlar um pouquinho aqui, senão eu nem prego. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aleluia! Segunda característica da graça: corre ricamente. Olha, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Fomos comprados. Redenção fala de ser comprado. Fomos comprados pelo sangue de Jesus do Calvário. A remissão das ofensas. Fomos perdoados. Foi apagado, aniquilado nossos pecados. Segundo as riquezas da sua graça. Não vem nada de mim. Não vem nada de você. Não vem nada desses pastores, pregadores. Não. É dom de Deus. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Essas riquezas da sua graça é do Pai. Vem do Pai. Para a glória do Pai. Tudo do Pai. Alabaxeia. Belecatu balahassi palachuricana lamahas. A graça flui ricamente. Corre ricamente. As riquezas da sua graça nos deu a oportunidade de sermos perdoados do pecado, comprados pelo sangue de Jesus no Calvário. As riquezas da sua graça nos permitiu ser batizados com o Espírito Santo, ser servos de Deus, instrumentos de Deus, pregadores de Deus, pastores de Deus, evangelistas, presbíteros, diáconos de Deus, missionárias de Deus. A graça nos proporciona as riquezas de Deus. O nome no livro da vida. Alabai. A fé dos milagres. Os dons de Deus. Tudo isso é a graça. Oh, louvado seja. Glorificado. Glorifica o nome do Senhor comigo aí, querido. Exalta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Corre ricamente. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Nós vemos ainda o efeito dessa palavra. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14 diz assim: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. É por isso que Paulo, ele sempre gritava: onde abundou o pecado, superabundou a graça e o amor de Deus.
Espírito Santo faz superabundar a graça, o amor na vida, na mente, no coração, na alma daqueles que estão ouvindo essa mensagem agora. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Que coisa linda! Que a graça superabunde na sua vida. Venha superabundar no seu ministério. Louvado seja Deus. Bendito seja o Deus da glória. Terceira característica da graça: é suficiente. A graça de Deus te basta, querido. A graça de Deus, ela é poderosa. Ela é gloriosa. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a resposta que Deus deu para Paulo. No versículo 8 de 2 Coríntios 12, Paulo diz: acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim o espinho na carne. Aí vem a resposta de Deus no versículo 9 para Paulo. Naquele dia foi para Paulo, hoje é para mim, hoje é para você essa resposta. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Deus está respondendo a muitos agora: a minha graça te basta. Quando Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, ele estava dizendo: Paulo, eu te basto, o meu poder te basta, a minha presença te basta, o meu amor te basta, a minha unção te basta, a minha misericórdia te basta, a minha grandeza te basta, a minha eternidade te basta, o meu auxílio te basta, a minha ajuda te basta, o meu consolo te basta, a minha força te basta, a minha virtude te basta. Deus estava dizendo: Paulo, marcha, porque eu te basto. Querido pregador, ouvinte, irmão, pastor, missionário, não crente, a graça de Deus te basta. Levanta e marcha, porque Deus te basta. Se Deus não te bastar, nada mais dessa terra te bastará. Nem ouro, nem prata, nem nada. Nem mulher, nem homem. Deus te basta. Rapaceia. A graça é suficiente para te proteger, para te salvar, para te libertar, para mudar sua história e para te levar para o céu. Glorificado seja a graça de Deus. Quarta característica da graça: é maravilhosa. A graça de Deus é maravilhosa. Ela é inaudita. Ela é poderosa. Efésios capítulo 1, versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Aleluia! Pela graça. Ele nos fez agradáveis assim no amado, para louvor da glória da sua graça. A graça é maravilhosa. Bendita a graça. Glorificado seja a graça de Deus. Exaltado seja a graça do Eterno sobre nossas vidas e corações. Agora, essa graça, ela não está ao alcance só dos crentes. Ela não está ao alcance só dos salvos. Não. Ela está ao alcance de todos os pecadores que quiserem se achegar
ao Senhor Jesus. Essa graça está à disposição de todos. Halabaxéia, halabassúria. Olha o que Paulo diz. Essa graça, ela está à disposição de todos os pecadores. É também para todos os pecadores que quiserem aceitar a Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Essa graça maravilhosa vai te abraçar de Deus e mudar a sua história. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14 e 15. Versículo de número 14 e 15. A mim, que dantes fui blasfemo. Versículo 13, 14 e 15. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, alcancei a graça, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo está dizendo, dos quais eu sou o primeiro. Porque ele era perseguidor da igreja, falava mal da igreja, perseguia a igreja, matava os cristãos, prendia os cristãos. Mas um dia Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco, liberou essa graça que perdoa, que transforma na vida de Paulo, e a sua vida mudou para sempre. Então, essa graça tem que abundar na sua vida, na sua chamada, no seu ministério e no seu dia a dia. Aleluia! Essa graça é para todos os pecadores que se aceitarem Jesus. Ela está ao alcance de todos os pecadores. Ela está ao alcance de todos os filhos de Deus. Essa graça está ao alcance de todos os filhos de Deus. Quanto mais graça, mais bênção, mais vitória. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 8, ele diz, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aleluia! Você também recebeu a graça de anunciar o amor de Deus, de pregar Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Você também recebeu essa graça de gritar nessa terra que Jesus é o único Salvador, é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus, se não aceitar a Jesus. Paulo recebeu essa graça e nós também. Precisamos de mais graça para sermos mais usados e ousados nas mãos de Deus. A graça, está ao alcance principalmente dos humildes. Irmão, é mais nos humildes que Deus libera essa graça. Quanto mais simples, mais a graça vem. Quanto mais humilde, mais Deus derrama a sua graça. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz assim, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos altivos, mas dá graça aos humildes. Quanto mais humilde você for, quanto mais simples você for, mais Deus derramará sobre a sua cabeça a graça maravilhosa. Receba a virtude para ser mais humilde, mais simples. E para encerrar, querido, o que a graça efetua? Salva o homem gratuitamente. Alabaxeia. Randecai sobeteca latiumalacassurialabahas. A Bíblia diz que essa graça, ela salva o homem gratuitamente. Louvado seja o nome do Senhor, querido.
Olha o que Efésios capítulo 2, versículo 5 diz. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, antes de aceitarmos a Jesus, quando estávamos lá no mundo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Graças a Deus que não vem dos homens, não vem das obras dos homens, não vem do comportamento e da atitude dos homens, não vem dos empresários, não vem dos reis da terra, não vem dos presidentes das repúblicas federativas dos países, não vem dos senadores nem deputados. Graças a Deus que a salvação, ela é pela graça, gratuitamente. É só você aceitar Jesus, se lançar aos pés de Jesus, abraçar os pés de Jesus, arrepender dos seus pecados e confessar e entregar sua vida a Jesus. Isso vai cumprir na sua vida. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Aleluia, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É para glorificar a Deus, é para exaltar a Deus, é para falar em mistério, é para falar em línguas. Balacheia, canturiba. Salva o homem gratuitamente essa graça. O que a graça efetua? Chama e capacita para a obra do Senhor. Essa graça chama e capacita o homem para a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Paulo diz aos Gálatas: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo está mostrando a presciência de Deus aqui para nós. Ele está dizendo que ele foi separado no ventre. Ele foi escolhido ainda no ventre. E depois separado para o ministério, para uma grande obra de Deus. Pela graça. A graça chama e capacita para a obra do Senhor. Que a graça de Deus venha abundar no seu ministério, na sua chamada, na sua vocação, e te capacitar e te preparar mais e mais e mais para a obra de Deus. Para você ser um grande instrumento nas mãos de Deus e ganhar milhões de almas para Cristo. Esse é o objetivo da graça que capacita. Paulo, no versículo 15, ele diz: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Você foi separado pela graça, escolhido pela graça, chamado pela graça, vocacionado pela graça, foi consagrado pela graça. Embora algum pastor te apresentou, te indicou, falou bem de você, mas é dom de Deus pela graça. Aleluia. Glória a Deus. Oh, louvado. A minha alma está cheia da graça. A minha alma está revestida da graça. E para encerrar, o que a graça efetua? Ela dá-nos consolação e boa esperança. Consolação e boa esperança. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ela nos dá consolação e nos traz esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Não, acho que eu me enganei aqui, amado. Não é esse versículo, não. Só um minutinho que eu vou ver direitinho aqui. Glorificado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ela nos dá consolação e boa esperança. Sumiu aqui o versículo, mas a graça nos dá boa consolação e esperança.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus Santo, poderoso, glorioso e eterno para sempre. Aleluia! Achei aqui, irmãos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou, em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Em graça, Ele nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E aqui voltando antes, a graça, o que a graça efetua? Chama e capacita para a obra do Senhor. Hebreus 12, 28 diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. O reino de Deus não pode ser abalado. O dos homens acabam, são abalados, mas o de Deus não. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Querido, o tema dessa palavra do dia é a graça. A graça que é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que Moisés criou a lei, mas Jesus Cristo, a verdade e a graça. Ele é a graça. A graça de Deus te basta. Deus é a graça. Essa é a palavra para a sua alma. Deus te abençoe, querido. Que o Espírito Santo continue falando e enchendo a sua alma dessa graça abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus te abençoe. Abraço!